Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo. Será que o jornalismo acabou? Agora estamos ao vivo simultaneamente aqui no YouTube e aqui no Instagram. Se você quiser assistir no YouTube, será um prazer. A nossa experiência é sempre mais agradável no YouTube, tá? Mas fiquem à vontade nas duas plataformas. Falaremos sobre o fim do jornalismo ou não, quais as opções que a gente tem hoje, quais as alternativas que a gente tem hoje para a nossa profissão. Esse conteúdo, ele é um aquecimento para um evento especial que vai acontecer na semana que vem. Um evento de 3 aulas, você que já está comigo há mais tempo sabe. Quando a gente faz um evento assim gratuito, ele sempre é muito especial, uma entrega muito forte para de fato ajudar você a se tornar um jornalista 12K. O nome do evento é exatamente esse, Jornalista 12K. É um evento gratuito, vai ser na segunda, na quarta e na sexta da semana que vem. Você vai receber os conteúdos a respeito deste evento e a partir do dia 13 a gente tem mais uma onda, uma novidade, um conteúdo muito especial te esperando. Então, para você se inscrever, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, a gente vai deixar também aí na descrição do Instagram, o link vai estar na bio do Instagram, vai estar em todos os lugares para que você não perca essa oportunidade de se inscrever para algo valioso como esse, tão valioso como esse, ao vivo. Aliás, tão valioso como essa. Nossa Senhora, concentra, Camila, concentra que hoje o negócio vai ser bom. Nós vamos colocar fogo aqui no mercado, falar sobre coisas extremamente aprofundadas, como, por exemplo, não sei se você viu o nome da live, né? Tons de cinza. O que será isso dos tons de cinza? A gente vai se aprofundar também a respeito disso. Mas antes de mais nada, eu quero abrir a sua visão. Quero mostrar para você que, já fazendo aqui um spoiler da nossa live de hoje, o jornalismo, claro que não acabou. Ele mudou de formato, ele está diferente, ele está muito melhor e ele valoriza a mão de obra do jornalista. Isso que é mais especial. Porque depois de 17 anos sem diploma, depois de tantas ondas de demissão em veículos de comunicação, de tanta coisa que aconteceu aqui com a nossa profissão, é justo que as coisas mudem, né? Depois da tempestade tem que vir aqui um sol lindo, forte, brilhando, um arco-íris, um cenário incrível para a nossa profissão. Nós merecemos, nós estudamos muito. O jornalista geralmente estuda muito, se capacita, realmente gosta do que faz, se aprofunda. Então a gente está aqui para mostrar esse novo mundo, essa oportunidade para os jornalistas. Eu vou entregar tudo isso para você nessa semana de aquecimento e a semana que vem um evento gratuito. E como eu respeito você, o seu tempo, respeito a minha galera, não é um evento só de conversinha furada, como a gente vê por aí na internet toda hora. É um evento realmente com conteúdo. Quero trazer essa transformação, quero que você enxergue o outro lado da história de verdade. Bom, vamos lá. Quem está engessado no jornalismo tradicional, quem está de fato fazendo jornalismo como há 10, 20 anos, vai ser engolido. Isso é um fato, isso não é novidade. Nossa, Camila, tá inventando a roda. Eu sei que não estou, mas isso faz parte de uma linha de pensamento que eu quero que você acompanhe comigo. Vai ser engolido, não tem jeito. A gente hoje vive na era da comunicação. Então, absolutamente tudo que a gente faz, da hora que acorda até a hora que vai dormir, é se comunicar. A gente se comunica o tempo inteiro com as pessoas. A gente pode mudar, vidas são mudadas por conta da comunicação. A diferença é que 10, 20 anos atrás, para você se comunicar, para você se intitular especialista em comunicação, você precisava fazer faculdade de comunicação. Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas abrem um canal do YouTube, começam a falar e pronto, sou especialista em comunicação. E outras profissões se especializam também em otimizar a comunicação das pessoas. Fono, eu já vi psicólogos, eu já vi muita gente se auto-intitulando, né? Eu sou especialista em comunicação. Então, o que acontece? Hoje em dia, todo mundo se comunica. Só que, gente, falar, até papagaio fala. O que a gente precisa entender é quem é que está realmente jogando o jogo certo nessa nossa profissão? Quem é que realmente sabe o que a gente sabe, estuda o que nós estudamos na faculdade, o que a gente vê no dia a dia? Quem tem
sabe, o faro da notícia. Por isso que a gente é raposa aqui. Eu chamo todo mundo de Fox, né? Que é raposa em inglês. Master Fox, Baby Fox, Teen Fox. Por quê? Porque a gente tem os sentidos focados nisso, focados em entender o que é notícia, em descobrir de fato onde está o interesse público. Na era da comunicação, em que todo mundo pega um celular, começa a falar e se diz comunicador, a gente precisa mostrar, colocar para jogo as nossas habilidades, porque o jornalista ele tem um problema, ele é muito na boa, ele é muito tímido. Então ele está preocupado em estudar e não em mostrar para o mundo quanto ele é bom em comunicação. Enquanto isso, tem pessoas menos capazes que se colocam na posição de comunicadores e acabam dominando esse mercado. Eu não quero que você mude a sua personalidade e comece a falar para todo mundo: eu sou comunicadora, eu sou influenciadora, eu vou criar um Instagram, eu vou criar um YouTube, não sei o que, eu vou filmar meu café da manhã, meu almoço, minha janta, a minha academia. Não é isso. Você vai continuar produzindo notícias, trabalhando com jornalismo, fazendo o que você gosta, só que em uma outra posição, com uma outra roupagem. Uma roupagem que te traz os 3 R's: respeito, reconhecimento e remuneração justa. Coisa que jornalista não encontra em lugar nenhum. Então quem está engessado no jornalismo tradicional vai ser engolido, isso é um fato. Hoje em dia, com inteligência artificial, com tantas mudanças, com tantas possibilidades de se comunicar na era que a gente vive, é preciso a gente se adaptar. É preciso pegar o que temos de melhor, atualizarmos, colocarmos aí o nosso borogodó dos jornalistas, dos comunicadores e fazermos o barulho com talento, com resultado, resolvendo problemas das pessoas, porque tem muita gente que precisa da nossa capacidade, da nossa expertise e você muitas vezes não faz ideia. Então, é isso que a gente precisa entender. Não, o jornalismo acabou naquela roupagem tradicional obsoleta que a gente aprendeu na faculdade, ou então aquela coisa, aquela crença que não, um jornalista só dá certo se ele estiver trabalhando em redação. Coisa nenhuma. Tem muita gente pedindo para sair da redação e olhando para outras oportunidades. E é isso que eu quero que você veja. Existe um oceano azul te esperando. Então, existem muitos tons de cinza entre o branco e o preto. Por isso que o nome da live também tem isso. Olha, chegou um especialista em GPT aqui. A gente está falando bem, inclusive, da inteligência artificial, trazendo aqui para o contexto da nossa comunicação. Léo, depois me conta, por favor, se você é jornalista, para a gente poder fazer um paralelo aí com o seu @. Eu quero que você entenda que nessa era do GPT e de outras IAs, a gente precisa adaptar o nosso conhecimento, a nossa raiz, a matriz da nossa profissão com todos esses fatores de atualidade que a gente tem hoje. Para quê? Para fazer algo bombástico, incrível, que realmente só a gente consegue. O mercado ainda não consegue acompanhar porque falta a base que nós comunicadores, nós jornalistas temos, e a gente de fato consiga se posicionar e ocupar esse espaço que tem tanta gente querendo. Toda vez que eu vou para algum evento, toda vez que eu faço uma palestra, ou que uma palestra seja presencial, seja online, alguém fala: nossa, não acredito que você é jornalista, eu preciso tanto de um assessor de imprensa, eu preciso de um jornalista, eu preciso de um... Agora eu, com essa pegada de estrategista editorial, tem muita gente que diz que precisa, e é isso que eu quero fazer, ajudar você a dar check em todas as habilidades, ficar pronto para esse mercado, para chegar arrebentando, tá? Então a gente precisa sim saber usar a inteligência artificial, precisa se adequar a essas mudanças, precisa saber usar as suas habilidades para circular desde o branco até o preto em absolutamente todos os tons de cinza. A gente está num mundo de capilaridades. Nossa, tem muita, assim, das microcoisas, dos microcanais. Então tudo que é micro tem possibilidade de ficar grande ou de ter o seu espaço. Hoje em dia você não precisa ser o número 1 para ter espaço, para ter um rendimento legal, para ter reconhecimento. Isso eu estou falando no caso, inclusive, de especialistas em outras áreas, não só das nossas áreas, né, da área da comunicação. Então, vou dar um exemplo para você. O Mercado Livre, ele começou lá pequeno, com algumas vendas, com alguns produtos. Hoje, ele é um grande centro de distribuição, um aglomerado de microempresas, uma empresa de logística e banco. Ele se reinventou e ele deu espaço para muitas e muitas microempresas venderem os seus produtos em números
para as pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro e ele faz a gestão de tudo isso. É o mundo dos micros, é a era dos micros tendo espaço. E é um paralelo muito interessante com o pessoal da internet. Então a gente vê pessoas micro influenciadores, tem 2 milhões de seguidores, não sei o que, não sei o que. Qual é a especialidade? Eu não tô falando de blogueiros de lifestyle, eu não tô falando nada disso. Tô falando, por exemplo, de médicos, de advogados, de terapeutas, de psicólogos. Tô falando de muita gente que vem para a internet, se posiciona, fala sua opinião, faz análises do que está acontecendo hoje em dia, faz análises de pacientes ou de casos que participou, etc, etc, mostra conhecimento de interesse público, que é a nossa matéria-prima, a gente sabe muito bem disso, e acaba conquistando o seu público e conquistando pessoas interessadas em saber sobre esse problema. Então, por exemplo, tem um médico, um psicólogo, gente, eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, temos vários, tá? Pegue o exemplo que você conheça, certamente você conhece algum. Psicólogos que falam sobre TDAH, psicólogos que falam sobre depressão, sobre problemas de saúde mental em geral, que os jornalistas geralmente têm, né, sofrem com esse tipo de problema. São pessoas especialistas nesses problemas que falam sobre isso, são micro. E elas estão ali tendo voz, tendo audiência, tem produção de conteúdo de interesse público. Então, micro em todos os sentidos, em produtos e serviços, em pessoas e em empresas, é a nossa realidade. E nós temos também os microveículos. 10, 20 anos atrás, a gente tinha o domínio de grandes grupos de comunicação. Globo, SBT, Record, Band. Um pouquinho depois veio a Rede TV, que são as TVs abertas mais famosas, né? Aí, claro, não é de 20 anos para cá que os outros canais surgiram, um pouquinho mais, talvez, eu não sei exatamente quantos, mas Band News certamente mais do que 15, 20 anos, mas assim, Band News, Globo News, Record News, GNT, não sei o quê, vão crescendo. Tem muito canal novo. Toda vez que a gente vai zapear lá no canal, né, na nossa TV, eu não sei vocês, mas eu encontro sempre algum canal diferente que eu nunca vi na vida. Que eu acho interessante. Tem canal só de viagem, tem canal só de gastronomia, tem canal só sobre praticamente tudo. O que é isso? É o mundo dos micro. Tudo que é muito nichado, muito nichado, faz muito sucesso, tá muito certo. Agora vamos trazer aqui pra gente, pro jornalismo. Quantas vezes eu escutei na vida, inúmeras, né? Que nós jornalistas somos especialistas em generalidades. Olha só que legal. Quando eu comecei a trabalhar na TV, 20 e tantos anos atrás, eu fazia uma pauta de esportes, depois eu ia fazer uma matéria de polícia, no dia seguinte era de comportamento, depois era de comunidade, depois era de saúde, depois era de direito do consumidor, depois eu ia lá fazer matéria do Santos, e depois ia fazer matéria de uma cena de crime, você ficava uma salada. Quantas vezes isso acontece com as pessoas de redação? Em lugares maiores, por exemplo, quando eu trabalhei no Sport TV, era separado, jornalismo, e aqui era esportes. Tá, beleza, a gente vai falar só sobre esportes. Era bem nichado, mas jornalismo é absolutamente tudo menos esportes. E em outras TVs, em outros veículos, em jornal também, você tá lá, tem gente que cobre Porto, legal, mas no final de semana faz alguma coisa de cultura, faz alguma coisa de esportes também, faz alguma... É bagunçado, você não consegue de fato se aprofundar, assim como você não consegue escolher as suas pautas. E isso começou a me fazer um pouco de falta, sabe? Pô, eu não quero mais fazer matéria de polícia. Eu lembro que teve uma época, né? Imagina, eu trabalhava na Record, era basicamente comunidade e polícia. Polícia, comunidade, buraco na rua, polícia, final de semana, esporte e tal. Eu não quero mais isso na minha vida. Começou a me incomodar, eu queria escolher pautas, eu queria escolher com o que trabalhar. E foi aí que eu comecei a olhar para o mercado e falar, a gente precisa mudar isso aqui. Eu não quero viver assim para todo o sempre, sabe? Era o início, era a preparação para essa onda que vem agora. Isso 10 anos atrás, quando eu saí da TV. Então, o que eu quero já colocar na sua cabeça, começar a plantar algumas coisinhas ao longo dessa semana. Eu vou começar devagar, tá? Mas no final a gente vai fazer uma revolução. Eu quero plantar na sua cabeça o quê? A sementinha você pode escolher sobre o que você vai escrever. Você pode escolher o nicho que você quer trabalhar. Se a gente vive num mundo dos micro tudo,
micro coisas, micro canais, micro empresas, micro veículos. Não existe mais a centralização nos grandes. Eu quero sair na Globo. Não! Outro dia uma aluna minha veio dizer, Camila, fechei contrato com uma cliente que quer sair no jornal A Tribuna de Paraupebas. O quê? A Pebinha, não sei o que lá de Pebinha, acho que é o nome do veículo, porque é de Paraupebas, acho que é isso. O cara nunca ouvi falar nisso na minha vida. Mas o sonho da vida daquela pessoa era sair num veículo que tinha esse nome, Tribuna, Pebinha, Tribuna de Paraupebas. Tô menosprezando? Não, isso é lindo. Por quê? Porque existe micro veículos para a gente trabalhar que são desejados por pessoas que podem ser nossos parceiros de trabalho. Isso é sensacional. Então, o jornalismo tradicional, ele está perdendo força. Tudo que é muito grande perde força, está perdendo espaço para os pequenos. Por que vocês acham que tem tanta demissão em veículos? Por que vocês acham que tem fechamento de portas, encerramento de redações, etc.? Antigamente, o dinheiro de publicidade ia direto para o bolso do dono do grupo de comunicação. Hoje em dia, o dinheiro da publicidade, ele vai para quem? Ele é dissipado. Ele vai uma boa parte para o bolso do Mark Zuckerberg, que todo mundo quer botar anúncio no YouTube. Tem gente que vai e compra espaço num veículo menor. Tem gente que paga influenciador para fazer publi. Tem gente que compra espaço em veículos super nichados. Dissipou, não existe a centralização do investimento. Então, os veículos, eles não recebem uma verba gigantesca igual recebiam antes. Por isso, eles precisaram enxugar a estrutura. Se, por um lado, os veículos grandes que continuam extremamente fortes, continuam tendo um peso absurdo, não estou aqui diminuindo os veículos, estou falando que eles diminuíram de tamanho, não de importância, ok? E houve essa pulverização de veículos. Hoje em dia, muitos não jornalistas, inclusive, têm os seus canais passando notícias, muitas vezes fake news, muitas vezes não. Isso é um outro debate que não vem ao caso. A gente está falando aqui sobre oportunidades. Tem micro veículos e tem micro pessoas que querem sair nesses micro veículos. E como que a gente liga uma coisa na outra? É a baita oportunidade que eu quero mostrar para vocês. Que nós, comunicadores, estamos preparados para fazer. É uma lacuna, existe uma grande lacuna. Por quê? Porque o que a gente tem no mercado? Você deve estar pensando agora, Camila, isso é assessoria de imprensa. Respira e pensa aqui comigo. A assessoria de imprensa, tradicionalmente falando, assim, ela é algo que a gente aprendeu na faculdade e ela é sem graça. Passiva. Totalmente, assim, é o patinho feio do jornalismo e eu entendo por quê. E o jornalista que não deu certo na vida foi fazer assessoria de imprensa. Antigamente podiam até pensar assim. Hoje em dia existe o desejo das pessoas trabalharem com assessoria. Por quê? Porque nos veículos elas sabem que não vão ter final de semana, que não vão poder ter vida, família, não sei o que e tal. Eu tenho uma aluna que falou, cara, eu tô com 51 anos. Eu não tive tempo de namorar e casar e ter o sonho da maternidade. Tive que abrir mão, por quê? Porque eu tive que trabalhar, não deu tempo de conciliar as duas coisas. Então a gente sabe que a vida do jornalista é muito, muito pesada. Eu, quando estava na redação, eu ficava pensando nisso. Nossa, não posso ter vida, né? Não posso marcar nada, férias, não posso confirmar aniversário, não posso nada, porque é uma loucura. Mas, hoje em dia, tem gente olhando para isso, torcendo o nariz, falando, eu não quero ser escravo disso. Começa a juntar as peças de tudo que eu tô falando aqui hoje. Eu não quero mais fazer matéria sobre tudo. Eu quero falar sobre alguma coisa que eu goste. Isso faz mal ficar falando sobre algo que eu não gosto. Por que eu vou arriscar minha saúde mental para fazer algo que um veículo quer e acabou por conta de 3 mil reais, 3 mil e poucos reais, que é a média do salário do jornalista no Brasil, não faz sentido. Aí, paralelo a isso, assim, tem essa coisa do reconhecimento zero. Você tá lá, trabalha no final de semana, você não faz mais que a sua obrigação, bem. Aceita que dói menos. Se você não quer, você sai. Tem 10 ali fora querendo trabalhar por metade do seu salário, que já é ridiculamente baixo. E aí você vê um outro mercado com um monte de micromídias, né? Micro veículos, e temos micro especialistas querendo se conectar. E aí você fala, isso daí é assessoria de imprensa? Não é. Assessoria de imprensa, o assessor é a pessoa que assessora simplesmente, ela resolve o problema. Apaga incêndio. Ela tá lá para fazer o que você manda. O que eu quero trazer para você é que existe uma nova tendência que é de estrategista editorial. O que eu sou? Eu sou estrategista editorial.
Eu trabalhei mais de 25 anos com assessoria de imprensa. A assessoria evoluiu. A assessoria evoluiu. Ela é a mentira? Não acredito, Eduardo, que tá sem som. Obrigada por avisar. O que será que aconteceu aqui? Voltou? Você tá me ouvindo agora? Por favor, me confirma, por favor. Então, a gente vê... Cadê, Mica? Vamos lá, alto-falantes, vamos trocar aqui para ver se ele vai. Vê se foi, por favor. Ah, só me faltava essa, viu? Poxa, fiquei até com calor agora. Tô aqui há sei lá quanto tempo falando e tá sem som. Depois vamos ter que fazer um ajuste aqui. Obrigada por avisar, viu, Eduardo? Então, voltando aqui para nossa linha de pensamento, o que a gente precisa entender é isso, que Cadê? Voltou. Ai, que bom, Eduardo. Muito obrigada mesmo por ter me avisado. Depois eu vou pedir para editarem, pegarem aqui o som do Instagram. Ainda bem que eu tô... Obrigada, Kátia. Ainda bem que eu tô em 2 lugares aqui, aí dá pra gente salvar. Então, existe essa lacuna que não tem pessoas prontas para resolver isso. Existem muitos assessores de imprensa, só que a gente sabe que os assessores de imprensa, eles são os profissionais que a pessoa torce o nariz. Eu não quero ser assessor de imprensa. Jornalista geralmente fala, não, Camila, nem continua a falar que eu não gosto de assessoria de imprensa. Eu concordo com vocês que não é algo que faça os olhos brilharem. Eu trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa sem gostar. E o meu lema sempre foi TV para dar prazer, assessoria para dar dinheiro. Assessoria era simplesmente o complemento da minha renda. Se fosse só com o dinheiro da TV, eu não teria viajado, não teria comprado carro, não teria feito um monte de coisa. A assessoria ela era simplesmente para bancar algumas coisas para mim. Só que hoje, quando eu falo de ser estrategista editorial, ele é muito mais do que assessoria. Vai buscar o que você aprendeu sobre assessoria na faculdade, você tem vontade de chorar. O que é o estrategista editorial? Ele faz, de fato, ele leva as pessoas para a mídia, mas ele tem diferenciais que você só encontra, de repente, em cargos de chefia em grupos de comunicação. Por exemplo, você escolher com quem você vai trabalhar. Eu vou aprofundar muito nisso amanhã, tá? Mas hoje já vamos dar um gostinho na conversa. Eu vou escolher a editoria. Eu vou escolher o especialista, eu vou escolher para quem eu vou oferecer essa pauta, eu vou escolher o horário de trabalho, eu vou escolher absolutamente tudo. E assim, com total autonomia e também liberdade, tem algumas liberdades que são clássicas, são quase clichês, mas eu não abro mão mais, uma vez que a gente aprende a gostar dessa vida, não quer mais largar. Então, por exemplo, liberdade geográfica. Eu tenho um ótimo computador aqui, por quê? Porque eu vou para qualquer lugar, se eu precisar trabalhar, eu trabalho, e isso não me prende, nada me prende. Eu tenho um espírito meio nômade, eu gosto. Então, vamos com Deus dá certo. Então, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Então, eu sou uma pessoa da noite, agora eu tô empolgadaça. Eu vou encerrar essa live e vou gravar aulas da minha pós-graduação. Não sei se vocês sabem, eu tenho uma pós-graduação. E estamos aí prestes a lançar o 3º módulo. Eu vou vir aqui gravar a aula da pós-graduação daqui a pouco. Vai encerrar aqui, meu filho tá na natação, com meu marido em casa, tudo lindo, maravilhoso. Vou trabalhar, é a minha hora feliz de trabalhar. Quantas vezes eu entrei na TV às 5 da manhã, às 4 da manhã, para fazer operação policial, para fazer link, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu gosto de trabalhar de noite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na hora que eu quero, não na hora que estão me mandando. Existem vários benefícios, a gente vai se aprofundar nisso amanhã, mas o melhor de tudo, o mais especial é a liberdade de você poder escolher os clientes, as pautas, os temas, absolutamente tudo. Isso traz um resultado muito grande, além da liberdade. Faltou a 3ª liberdade, né? Geográfica, a liberdade de tempo e a liberdade financeira. O que eu ganho hoje eu não ganharia nem em chefia de nenhum veículo de comunicação. Chefia de reportagem, chefia de redação, chefia de nada. O que eu ganho hoje é muito mais, graças a Deus, ao meu trabalho. O que eu ganho por cliente muitas vezes é mais do que os meus colegas recebem em redações de afiliadas. Tá? Não é só o dinheiro, mas o dinheiro é importante. A gente não pode demonizar o dinheiro é importante. Para a gente viver bem, a gente precisa de renda. Se a gente não tem dinheiro,
a vida fica um pouco mais pesada. Então, são oportunidades que eu conquistei por ser estrategista editorial. E o que acontece? O que a gente faz? Qual é a parte mais valorizada do nosso trabalho, daqui? Qual é o seu equipamento de fábrica mais valorizado? O teu cérebro. O estrategista, o nome é autoexplicativo, ele vai criar a estratégia editorial dessa pessoa. Então você vai lá, você vai estudar o negócio, você vai realmente se aprofundar na estratégia, vai criar uma estratégia que faça sentido para você, que faça sentido para o seu cliente. E ele tem muito mais resultado. Deixa eu te falar um resultado. Semana retrasada eu fechei com uma nutricionista especialista em redução de diabetes somente com alimentação. Um negócio fantástico. E eu fiz a reunião com ela e falei, eu não vou embora daqui sem fechar negócio com você, porque o que você faz é muito bom, é muito especial. Ela estava lá conversando comigo, ela obviamente queria assessoria de imprensa. E eu falava para ela, eu não vou fazer assessoria, eu vou ser sua estrategista editorial. E eu comecei a falar sobre o que eu faço, como eu faço, tudo mais. O olhinho dela brilhou, a gente fez algo assim, fez um combinado muito interessante. E eu, não sei se vocês conhecem a minha história, eu perdi meu pai para o câncer de pâncreas e ele era diabético. Então, falar sobre isso tem um significado muito grande para mim, uma coisa quase que de, nossa obrigação, me sinto na obrigação de fazer esse conhecimento chegar em muito mais gente. Se eu tivesse acesso a esse conhecimento quando meu pai estava aqui, eu teria ajudado a cuidar da alimentação dele, talvez ele tivesse ficado aqui comigo mais tempo, né? Então, é uma missão, eu falei, eu vou abraçar isso e não vou abrir mão, eu quero divulgar você, eu quero fazer a sua estratégia editorial. Fechamos o negócio. Essa moça, eu mandei um release dela na quinta-feira da semana passada. Quinta, um dia ruim para mandar um release. Eu mandei na quinta. Na quinta, ela saiu, entre outros lugares, no Metrópole e no estado de Minas. Na sexta-feira, ela saiu no MSN e saiu no Terra. Foram quase 5 milhões de reais de equivalência publicitária em 36 horas da primeira ação que eu fiz para essa mulher. Eu achei um resultado muito legal. É um resultado atípico. Não é uma regra com todo mundo, mas acontece cada vez com mais frequência. Por quê? Porque a gente vira sniper. O trabalho de assessor de imprensa é assim, a moça chegar para mim e falar, olha, eu trabalho com redução de diabetes, eu tenho um curso, aí eu vou fazer o quê? O curso da redução de diabetes, da nutricionista fulano de tal, assim, assado. Ela não tem graça nenhuma. O que eu fiz? Eu mergulhei profundamente na estratégia do negócio dela. Eu assisti uma parte dos cursos, eu conversei com o estrategista digital, eu entendi os bastidores com muita profundidade, criei uma estratégia para a mídia que abastecesse isso, que se retroalimentasse esse sistema. Foi muito personalizado. Como é que eu vou fazer isso fechando o contrato de assessoria de imprensa por R$1.000, R$2.000? Não dá, inviabiliza completamente. Se você recebe pouco, a tua entrega ela é pequena, porque você não tem tempo de se aprofundar, porque se você se aprofunda, você não tem tempo de atender outros clientes e ninguém vive com R$3.000, R$4.000, R$6.000 por mês. É muito difícil. Então, o que acontece? Se você tem uma forma de trabalhar tão mais sofisticada, que você consegue se aprofundar muito mais, e eu entrego matrizes de tudo, tá? Absolutamente tudo que eu faço com os meus clientes, eu gosto de entregar as matrizes, as atualizações, eu trago tudo sempre para a minha base de alunos, e eles vão testando, e eles vão voltando para mim. Tudo que eu ensino tem muito mais base de campo de batalha do que teórica, tá? Porque toda a bibliografia tá tudo muito obsoleto na nossa profissão. Então, o que acontece? Eu aprofundo, eu estudo, eu testo. Na hora que eu consigo entender que existe um passo a passo que é previsível, eu venho e trago para minha galera. Aí eles testam e aí a gente explode o mercado. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma ação aceleradora de resultados nesse mês, agora de março, e eu fechei a reunião e vim para cá fazer live com vocês. Vamos chegar em 15 contratos fechados em menos de um mês. Isso significa por volta de 40, 45 mil reais entrando no bolso da minha galera todo santo mês, utilizando essas técnicas. E foram poucas as pessoas que de fato quiseram se dedicar. E é por isso que eu quero conversar sempre, jogar muito limpo, sempre com todas as cartas na mesa para vocês que me acompanham aqui.
Não tem milagre, a gente tem que trabalhar, trabalhar dá trabalho, mas cara, dá muito resultado. Que cada vez que você faz um ciclo desse e que fecha um contrato, você coloca no bolso 3, 5, 8. Hoje eu emito propostas entre 9 e 12 mil por mês, por cliente. E aqui nesse perfil eu mostro para vocês que é possível faturar 12 mil por mês e assim, para você chegar e cobrar 9, 12 mil por mês do cliente, você tem que dar um passinho para trás e começar, de repente, cobrando menos, né? Porque se você cobra um ticket alto, você obrigatoriamente precisa entregar resultados compatíveis. Então, você pode cobrar 3 mil, 4 mil, não tendo tanta experiência, assim, não tendo tanto repertório para você construir e ir melhorando seu posicionamento. Com estratégia e não com assessoria de imprensa. Tá? E aí você pode logo, assim, dependendo, tem gente aqui, as minhas alunas que são as mais focadas, eu quero fazer acontecer. O negócio é decisão. Quando você toma a decisão, tá lindo. Se você não toma a decisão, fica difícil, né? Mas quem decide fazer acontecer tá nos 30, tá batendo 30 mil. Tem a Luana, tem a Deviane, tem a Paula, tem um monte de gente aqui que tá batendo, a Thaís. A galera tá batendo os 30 mil por mês. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Tem a Júlia, tem a Kelly. Tem muita gente indo muito bem. Fazendo o quê? Estratégia editorial. Cobrando super bem dos clientes, estruturando empresas, se tornando de fato empresários da comunicação, empresariais, né? Porque eu só tenho exemplo feminino aqui, eu tenho muito aluno homem. Mas ou os homens são muito contidos e não me contam, ou eles são, sei lá, o que eles estão fazendo. Mas quem trabalha, segue o método e com essa mentalidade, chega. Não é milagre. Ninguém tá aqui prometendo milagre, vai cair no colo, não sei o quê. Não, tem que trabalhar. Mas, cara, é tão bom, é tão bom. E cada vez que entra um Pix de 6, 9, 10 mil reais na conta, é uma delícia. E não é o teu salário do mês, é um cliente. Pensa você ter isso de vários clientes. É sensacional e isso é estratégia editorial, tá? É comum para quem trabalha, para quem faz acontecer, para quem está decidido seguir um passo a passo, acontece. Mais do que a gente imagina. É muito bom mesmo. E depois a gente vai compilar esses resultados e vai trazer para cá, para o feed e tudo mais, para vocês verem e para vocês se inspirarem também, né? Porque a gente, essas coisas, elas inspiram. Eu vou falar para vocês, eu estava muito de boa na prospecção, estava muito focada nos meus alunos, nos resultados dos meus alunos. E aí a gente faz, né? Ações aceleradoras. Aí todo mundo começa a se movimentar. E tem resultado daqui, tem resultado ali. Tô com vontade de prospectar de novo. E fui. Eu fechei 4 contratos no mês passado. Só nessa movimentação. E não estão nessa conta de quase 15 contratos fechados, tá? Os meus são independentes. Aí o Paulo, que é um aluno muito competente, muito querido que eu tenho, que entrou para ajudar na entrega, né? Porque eu já tô ainda bem sem muitos braços, então os alunos que são que têm repertório, que têm resultado e que dominam a teoria, porque já estão aqui comigo se empenhando faz algum tempo, eles eu absorvo e trago para o meu time, tá? Eles continuam como estrategistas também, mas eles entram também para o meu time. O Paulo tá entregando para mim. E o Paulo também fechou, acho que foram 2 ou 3 contratos. Não entrou nessa conta. Então, na nossa comunidade, certamente mais de 20 contratos foram fechados em março. E se cada um seguir o princípio básico dos 3 mil, a gente tem, se são 20 contratos, a gente tem 60 mil reais entrando no bolso da minha comunidade todo santo mês, por causa de uma ação aceleradora. E a gente faz isso daqui com alguma frequência, sabe? Então é fantástico. Eu falo essas coisas de resultado para realmente inspirar. Eu vou pegar os números certinhos com o Paulo, com a Cris, que fez todo o acompanhamento, né, da galera, para depois trazer. De repente amanhã eu trago, ou no máximo na quarta-feira eu trago esses números para vocês. A gente vai se aprofundar em tudo isso ao longo da semana. Eu falei que iam ser encontros rápidos, já deu aqui meia horinha de conversa, um pouco mais, né, 34 minutos. Eu gostaria demais de contar com você ao longo dos próximos dias. Amanhã a gente vai falar sobre a oportunidade do século para jornalistas. Já fiz alguns spoilers hoje, que eu gosto de falar, de ensinar, de entregar tudo que eu sei. Nossa, adoro, adoro. A melhor forma também da gente aprender e de otimizar os processos é ensinando, né? Então é tudo, é maravilhoso. E poder fazer parte da vida de algumas pessoas, falarem, pô, depois que eu apliquei teu resultado, eu fechei contrato,
é o que realmente me move hoje. Então, já dei alguns spoilers, mas amanhã a gente vai se aprofundar muito nessa aula, tá? Nesse tema da aula, que é a maior oportunidade do século para jornalistas. E eu quero demais você aqui comigo. Amanhã às 8 horas da noite falaremos sobre isso. Não, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente nós vamos focar mais no YouTube, tá? E é o início de uma onda. É o início de uma onda que eu sei que todo jornalista, quando entender, vai querer pegar. Todo comunicador, quando entender o tamanho dessa onda, vai querer pegar. Só que o grande negócio sabe aquela coisa de, nossa, se hoje fosse antes da pandemia, mas eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria tal coisa completamente diferente? Porque depois que passou esse tempo, né, passaram esses últimos anos, muita coisa mudou, eu perdi oportunidades? Pois é. A gente só vê a onda, o poder, depois que ela passa. As boas e as ruins. O jornalista sempre foi, o comunicador também sempre foi aquele cara que só se lascou na vida. Só se lascou na vida. E o que acontece agora é um momento, sabe? Como é que é? Os humilhados serão exaltados. É o momento dos humilhados serem exaltados. Enquanto o jornalista tá só na redação, trabalhando muito, ganhando pouco, se matando de trabalhar, ninguém valoriza o trabalho dele, não sei o quê, uma coisinha, uma pisada de bola, o mundo cai na cabeça, mas um acerto não faz mais do que obrigação, etc, etc. A gente tem um outro movimento que começa a surgir agora, que é esse. Poxa, o pessoal tá saindo da redação para mudar de emprego. Eu fiquei um tempo longe do jornalismo, falta peça. Nenhum jornalista quer ficar sem trabalhar com jornalismo. Só que ninguém quer também ficar na redação trabalhando muito, ganhando pouco, blá, 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 tudo que vocês estão cansados de saber. O que a gente faz? A gente precisa surfar uma nova onda. E ela está começando agora. Isso que é legal. Então, é entender que a gente está no início dessa onda, que eu quero o seu tempo, eu quero que você venha me assistir ao longo dessa semana, tá? A gente vai ter umas conversas um pouco mais homeopaticamente crescentes, né? Mas vão ficando cada vez mais potentes, mais pouco. Na semana que vem na manhã. Semana que vem vai ser uma loucura. No evento, vai ter um evento, então você vai ter aula nova segunda, quarta e sexta, R$0. Você não vai gastar um centavo comigo. Eu quero que você venha para me escutar. Eu preciso do seu tempo, eu preciso de você de coração aberto. Para entender essa possibilidade, essa nova oportunidade de como ser um estrategista editorial. Eu quero o ativo mais valioso que você tem, que é o seu tempo. Tá? Deixa a sua carteira fechadinha. Pelo menos nesse primeiro momento. Vem, escuta, entende se faz sentido. Mas antes da semana que vem, eu quero que você venha amanhã para a gente falar sobre a oportunidade do século para jornalistas, tá? Entenda, esse é o início de uma grande onda. Que quem pegar no começo, é claro que vai ter as melhores oportunidades. Quem já ouviu falar no Oceano Azul, quem já leu o livro lá do Oceano Azul, sabe muito bem disso. Quantas pessoas, quantas empresas, quantos circos quiseram copiar o Cirque du Soleil? Quem que consegue? Ninguém. Alguém conseguiu superar? Não. Por quê? Porque surfou o início da onda. Então, se você quer surfar o início dessa onda e já fincar tua bandeirinha primeiro no seu nicho, dentro desse movimento, o momento é agora. Para ter grandes resultados, a gente precisa agir, a gente precisa fazer acontecer, tá? Então amanhã a gente vem falar sobre essa nova oportunidade, que é a melhor oportunidade. Olha, a mãe do Zega chegou e eu tô doida para conhecer o Mini Japinha. Um beijo para a Mabel também, que chegou, que também é uma aluna que logo ela vai vir aqui para trazer as histórias dela. A Mabel é aquele Rivotril do grupo. Ela manda lá, nem começou o dia, meu cliente já tá na Globo. Nem começou o dia, meu cliente já tá não sei aonde. Tá lá voando, fazendo muito resultado. Trazendo muita gente para mandar a sua mensagem na frente das câmeras. Por quê? Porque ela aprendeu o que é ser estrategista editorial. E tantos outros exemplos que a gente vai ver ao longo da semana. Espero aqui que tenha inspirado, que tenha ajudado, que tenha começado a abrir a cabeça de todo mundo para a grande oportunidade aqui da nossa profissão. E amanhã, às 8 horas, a gente se encontra novamente. Combinado? Obrigada pela companhia. Um beijo grande para vocês. Um beijo grande aí pro Instagram. E a gente se encontra amanhã. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou encerrar aqui, mas antes de ir embora, eu sempre gosto de perguntar se alguém tem alguma dúvida. Que nunca eu vou embora sem tirar as dúvidas de todo mundo. Mas acho que hoje foi só pra gente colocar o pezinho na água, né?
Se tiver, me manda, vou abrir a caixinha lá dos stories. Aí vocês me mandam uma pergunta, a gente continua essa conversa nos stories e amanhã a gente se vê de novo. Um beijo, boa noite, uma linda semana para vocês. Já bloqueei a tua agenda semana que vem, hein? Segunda, quarta e sexta vai ter conteúdo novo. Vou pôr aqui na bio do Instagram e na descrição desse vídeo o link para vocês fazerem. Eu tô sem o link aqui agora, deixa eu ver se me mandaram no grupo. Sim. Se você não está vendo o link em lugar nenhum, o site é camilaaugusto.com.br/inscrever. Olha só que coisinha mais intuitiva. Então, galera do YouTube, eu vou colocar aqui no chat e eu vou colocar na bio aqui do Instagram para você poder fazer a sua inscrição. É gratuita, tá? É importante que você vá até o final, preencha também os dados para o formulário, que eu peço um formulário no final, porque aí a gente te manda um conteúdo extra e você, enfim, fica mais perto da gente, a gente entende as suas necessidades e eu consigo trazer um conteúdo mais personalizado ainda para o evento. Beijo, boa noite, até amanhã!